Pessoal, o suporte do .NET vai mudar e isso impacta diretamente as migrações aí. Se você tem uma migração em andamento ou se você está pensando em migrar seu sistema, é melhor você assistir esse vídeo antes. Mas claro, antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar aqui, isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Só uma pequena parte de vocês que consomem os nossos vídeos são inscritos, então se inscreve aí para dar uma força no canal. Claro, participa do nosso desafio Caça aos Bugs, que está em andamento, mas você ainda pode participar, o link está aqui na descrição. Desafios para iniciantes, intermediários e avançados. Sua presença com certeza é fundamental para a gente fazer um desafio cada vez melhor. E agora bora lá entender um pouco mais sobre a questão de STS, LTS e o suporte do .NET. Recentemente, a gente teve uma notícia aqui de que o .NET STS, né, as releases STS vão ser suportadas agora por 24 meses, tá? Essa é uma notícia interessante e boa pra gente, tá? Eu já vou explicar um pouco melhor aonde isso se encaixa, principalmente na parte de estratégia de migração, né, como manter os nossos apps atualizados aí, que às vezes pode ser um problema, né, dependendo do tamanho da sua aplicação, uma versão para outra do .NET acaba ficando difícil de atualizar, tá? Mas antes disso, deixa eu só pontuar em relação ao STS, né? E o LTS são dois termos que a gente usa no desenvolvimento de software, isso não é exclusivo do .NET, né? STS significa Standard Term Support, ou seja, um suporte de padrão, né? Um suporte de tempo padrão, e LTS significa Long Term Support, é um suporte de longo prazo, tá? Então o LTS ele não foi mudado, tá? Então toda versão ímpar do .NET é STS, então a versão 9, a versão 11, a versão 7. Então são versões com um período de suporte menor. E as versões LTS são versões que a gente chama de Major Versions, né, ou versões maiores aí, que elas têm um suporte maior. O que acontece? Normalmente, a gente recomenda você olhar as coisas novas que vem aí no .NET nas versões ímpares, mas a migração mesmo, a gente recomenda migrar nas versões pares, tá? Então, como o .NET 8, o .NET 10, por exemplo, porque são as versões aí que vêm efetivamente, né, com mudanças, que vêm com coisas maiores aí. Até o time do .NET organiza assim, se você vê as versões STS, elas não têm tantas novidades, né, quanto as versões LTS. Lembrando que o .NET tem uma ótima retrocompatibilidade, tá, pessoal? Então, se você trabalha com .NET aí, se você vem atualizando com frequência o .NET, você não sofre tanto. Se você deixar para atualizar muito lá na frente, aí realmente é muita coisa para mudar, tem como mesmo. Tá bom? Mas essa mudança aqui, ela afeta a gente de uma forma muito positiva, porque antes disso a gente tinha o STS com uma release de 18 meses, tá? Então foram aumentadas 6 meses aí, ficando 2 anos dessa release, e ele termina, né, junto com o lançamento da próxima versão maior. Então, o .NET 7, por exemplo, o suporte dele encerraria ali com a versão 10 do .NET, né, junto com a versão 10. Então, antes ele terminava, né, ele falou assim, ó, as releases elas foram trocadas de 18 para 24 meses, né? Então, antes era 1 ano e meio, agora mudou para 2 anos, tá? Então, eu acho 1 ano e meio um espaço muito curto de tempo, tá? 2 anos para uma versão que não é grande, né, que não é uma versão que a gente, teoricamente, entre aspas, recomenda migrar, eu acho que é até ok. Também não dá para ficar suportando todas as versões do .NET por todo o tempo. É legal que o time tenha tempo para focar em coisas novas, tá? E particularmente, eu acho a duração, né, dos tempos aqui, né? Então, se a gente vê aqui a release, né, ela foi 2023, né, e 2026, são 3 anos de suporte aí. Eu acho até pouco. Eu gostaria de ter 5 anos de suporte aí. Eu acho que seria mais confortável ter 5 anos de suporte. Essas releases menos espaçadas, elas ajudam na questão de trazer novas funcionalidades de uma forma mais rápida pra gente, com certeza, né? Então, todo ano, em novembro, a gente tem o lançamento do .NET. Então você já consegue se preparar, você já consegue, durante o ano, acompanhar o nosso canal aqui, se inscrever, curtir, compartilhar e ficar por dentro das novidades. A gente já trouxe muita novidade do .NET 10 aqui, que vai sair em novembro agora, tá? Mas você já consegue se planejar para as próximas releases. E como eu comentei antes, se você está no .NET 8, já se planeja para mudar para o .NET 10, para migrar para o .NET 10. Não espera, por exemplo, o .NET 12, 14 para fazer essa migração. E quanto mais você adia, mais difícil fica
a migração, tá? Vocês verem aqui do .NET 8 para o .NET 10, não vai quebrar tanta coisa assim. Migração nunca é fácil, mas a gente tem uma retrocompatibilidade boa ainda. Agora, se deixou 2, 3 versões para frente, aí é bem complicado. E no caso, essa mudança aqui do STS, né, até aqui, né, o .NET 9, né, já entrou para essa mudança, ele começou em novembro de 2024 e o fim do suporte dele é maio de 2026, tá? Deixa eu ver se ele já mudou aqui, né? Então aqui embaixo já tá a informação atualizada, ó, novembro de 2026, tá? Então ele já ganhou ali, em vez de ser maio de 2026, ele ganhou mais alguns meses de vida. Tá? Então essa mudança pra gente é interessante porque a gente tem mais tempo também nesses intermédios, nessas versões intermediárias do STS. Por exemplo, quando sai o .NET 10, ele não descontinua as coisas que foram feitas no .NET 9. A gente mesmo aqui no Balta, a gente tem a aplicação .NET 9, a gente vai migrar para o .NET 10, então a gente migra a cada release. Lógico, a nossa aplicação às vezes é menor, né? É diferente do seu cenário, cada cenário é um cenário, mas a gente prefere ficar na ponta, prefere ter essa versão mais atualizada, porque a gente ganha sempre em performance, ganha sempre em segurança, que é um ponto que eu vou falar aqui com vocês já, e a gente se sente mais tranquilo em migrar para versões futuras. Então, por exemplo, migrar do .NET 9 para o .NET 10, a gente já pegou o preview aqui, fez alguns testes, tranquilo de mudar, tá? Não tem tantas novidades assim, tá bom? O que mais pega nesse cenário, na minha opinião, esse suporte por parte do time do .NET é interessante, tá? Se a gente olhar aqui, a gente tem patch release date, tá? Então a gente tem aqui, ó, saiu um patch, né? Saiu alguma atualização aqui nesse meio tempo. Se você executar o comando .NET list SDKs, você vai ver que, e você mantém a sua SDK atualizada, você vai ver que tem as versões aqui, ó, 909, né? Tem um 9zinho no final, ou seja, ele recebeu o patch, ele recebeu alguma atualização, não é só a versão 9 do .NET. Essas versões, normalmente, elas têm patch de correção de segurança. Tá? Isso é um ponto muito importante. A última invasão grande que eu lembro que a gente teve de .NET com a ASP.NET foi há uns 5, 6 anos atrás, que eu me lembro, foi explorando uma vulnerabilidade de versões antigas do .NET Framework, por exemplo. Tá? Então, se você está em versão antiga, você não está coberto disso. Então, você está lá numa versão do .NET Framework, você está no .NET Core 3.1, .NET 5, você não está coberto por esses patches de atualização. Tá? Isso é muito importante. Às vezes é descoberto uma vulnerabilidade, isso vem, né? Vem essa atualização e o seu sistema fica de fora. Né? Você continua exposto a isso, tá? Então, por isso é muito importante, né, você fazer essa migração constante, claro, e a gente também ter esse suporte por parte da Microsoft. Então, esse suporte estendido aí, esses 6 meses a mais que a gente ganha aí um semestre, né, a mais de correções de segurança, de atualizações, até de melhorias de performance ou de algum possível bug que esteja acontecendo aí no .NET Framework, tá bom? Mas então é isso aí, pessoal. Essa é a notícia de hoje, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Atualizem o .NET, pode atualizar de LTS para LTS, lembrando que a versão 10 do .NET que vai sair agora em novembro é LTS, né? Então versões pares são LTS, versões ímpares são STS. Esse aumento de suporte traz benefícios para a gente, mas a gente precisa usufruir disso, tá? Então se você não está usando versões mais novas do .NET, é uma ótima hora aí para você reconsiderar, pensar numa migração, tá? Existem formas de traçar estratégia de migração, não é fácil, nunca é fácil, nunca passei por uma migração fácil, mas já tenho inúmeros clientes aí que passaram por migrações, inclusive com sistemas gigantescos e saíram do outro lado, tá? Qualquer coisa, chama o Balta aí que o Balta te ajuda. Tá bom? Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo aqui, tá? Se você gosta e quer ajudar o nosso trabalho, né? E claro, participar do desafio Caça aos Bugs aí 2025, né? O desafio já está em andamento, mas você ainda pode participar. A entrega final é no dia 31 de outubro, né? O dia das bruxas aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.